Olá, meu nome é Noslen Benatti Santos, eu sou advogado, sou professor e esse é o canal Noslen Benatti Santos, o Direito de Todos. Hoje eu não venho aqui falar a respeito de legislação, ou regra de português, ou a questão de uma literatura qualquer, mas eu vim dar um testemunho relacionado à saúde e questões espirituais. Bom, eu sou advogado há 22 anos. E são 22 anos de muitas vezes muita tensão, né? Muita tensão nervosa. E eu sou cristão, né? Fui alcançado por Jesus Cristo, graças a Deus. Eu tinha aproximadamente 16 anos de idade, ou seja, faz mais de 30 anos que eu sou cristão. Eu tenho 48 anos, esse ano de 2024, se Deus assim me permitir, farei 49. No começo desse ano, dia 10 de janeiro de 2024, foi um dia atípico. Eu trabalho home office, só que eu trabalhei o dia inteiro fora. E quando eu cheguei em casa por volta das 18 horas, eu senti algo diferente no meu peito. Fiquei um pouco assustado, era mais ou menos 18 horas e 15 minutos, e passando mais alguns minutos eu resolvi procurar ajuda no meu plano de saúde, no pronto atendimento do meu plano de saúde, no Rap Vida. Fui lá, fui atendido, e quando o médico e as enfermeiras começaram a me atender, eles perceberam a gravidade do assunto. Eles me explicaram que o que eu senti no peito não era apenas um ataque cardíaco, mas era sim uma arritmia cardíaca muito grande, severa, sendo que eles me explicaram que o que é aceitável, que está dentro dos limites normais do ritmo cardíaco é de 60 batimentos por minuto a 100 batimentos por minuto. É algo normal, dependendo da idade, dependendo do peso, da altura, enfim, eles me explicaram isso. E os meus batimentos estavam em 183 batimentos por minuto, mais que o triplo do mínimo e quase o dobro do máximo aceitável. Isso foi dia 10 de janeiro. Rapidamente eles conseguiram uma vaga para mim no Hospital Rap Vida de Ribeirão Preto, e eu cheguei por lá por volta da 1 da manhã do dia 11, aniversário da minha esposa. Fui atendido, os meus batimentos que estavam em 183 caíram para aproximadamente 130, 120 batimentos por minuto. Já é um sossego, né? Já é uma coisa que tranquiliza, mas que é ainda inaceitável. O mínimo é 60, o máximo é 100. E diante da situação que eu poderia ter uma parada cardíaca, eu me senti muito inseguro. E por ser cristão, sem saber se eu teria alta ou não, eu resolvi fazer uma oração no dia 12 pela manhã. Ou seja, já tinha se passado o dia 10, já tinha se passado o dia 11, no dia 12 de manhã eu resolvi fazer uma oração. Senhor Deus, por favor, perdoa os meus pecados. E para quem não sabe, eu tenho um problema que já não tenho mais. Quer dizer, eu tinha um problema com a minha ex-mulher. Um problema que já perdurava por mais de 23 anos. 24 esse ano. Que era a falta de perdão. Num casamento que ocorreu a falência do casamento, né? Ocorreu o divórcio. É claro que as pessoas se magoam. E ela errou, eu errei, mas eu sempre tinha as minhas razões de permanecer magoado. E no momento que eu fiz a oração para Deus perdoar os meus pecados, Deus falou ao meu coração: mas você perdoou? E aí toda aquela coisa, né, de razões veio à minha mente, mas a palavra já estava lá. E eu lembrei da oração do Pai Nosso deixado por Jesus: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, para que Deus nos perdoe, existe uma condição: a gente tem que perdoar. Então eu resolvi obedecer. Mandei um áudio para ela pedindo perdão e declarando perdão.
Só que me veio à mente que ela poderia não receber muito bem esse áudio, porque houve ofensa dos dois lados, né? Isso me deixou aflito, porque eu poderia ficar chateado com a devolução dela. Mas aí, na sequência, eu fiz a seguinte oração. Eu mandei o áudio, né? Mandei o áudio, e depois do áudio, na sequência, sem saber qual seria a devolução dela, eu tomei a decisão de fazer a seguinte oração. Deus, eu renuncio às minhas razões, porque todo mundo tem razão, né? A gente fica magoado com alguém porque a gente tem razão daquilo acontecer, porque a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, e a pessoa fica magoada com a gente porque a gente fez alguma coisa ou outra. E eu renunciei às minhas razões. Só depois disso é que os meus batimentos cardíacos vieram para níveis aceitáveis de 70 a 80 batimentos por minuto. Uma questão puramente espiritual. Claro, os médicos estavam tratando, eu estou sob cuidados médicos, mas só depois disso que os batimentos vieram a níveis normais. O que eu tenho para dizer com isso? Eu estive a um passo pequeno de ter uma parada cardíaca, morrer e não ter um encontro com o meu Senhor. Mesmo depois de 30 anos estando com Ele, porque a salvação e o perdão de Deus são condicionais nesse sentido. Para que Deus nos perdoe, a gente tem que perdoar. É a oração do Pai Nosso. Depois disso, né, os meus melhoraram, mas eles me seguraram lá até o dia 14. E falaram, você não vai nem para a enfermaria, você vai direto embora amanhã pela manhã. Tá bom? Segura um pouquinho mais aí. E eu segurei. E liguei para minha mãe, né, para minha esposa, para minha mãe, para minha filha, para as minhas filhas, né, para avisar que eu teria alta na segunda de manhã. Conversei com minha mãe, que estava com a minha filha mais nova em casa, disse, e minha mãe, sabe como a mãe é? Ela estava sempre insistindo num assunto relacionado à obesidade. E eu tinha falado várias vezes para ela não insistir com esse assunto. Né? A dieta, que eu prometia que ia me cuidar direitinho. E pedi para que ela prometesse que não ia falar mais sobre o assunto, porque aquilo me incomodava. E a resposta dela foi um taxativo não. E aí eu orei a Deus, Deus, por favor, faz minha mãe entender, ajuda minha mãe a mudar. No dia 15 pela manhã, faltando 1h30 para ir embora, eu tive uma intercorrência e o meu quadro piorou substancialmente por conta de uma bacteremia. Infelizmente, fui infectado por causa das agulhas dos acessos, né? Que a gente é furado muitas vezes para injetar, para tirar sangue, e uma dessas vezes, infelizmente, me acometeu. E aí disse Deus ao meu coração mais uma vez, não é sua mãe que tem que mudar, é você. Ou seja, eu precisava honrar minha mãe, eu não estava honrando a minha mãe. E a palavra de Deus fala que a gente honre pai e mãe para que a gente tenha longa vida na face da terra. Então o que eu posso dizer é, você que está me ouvindo, honre seus pais. E principalmente, perdoe qualquer pessoa que tenha te ofendido. Não vale a pena ter razão se não for para estar nos braços de Deus no porvir. Foi isso que Deus me ensinou. E eu agradeço a Deus o chacoalhão que Ele me deu. Essa é meu testemunho. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos que estão me ouvindo. E até o próximo, se Deus quiser.